Olá, boa noite. Opa, quartou. Hoje a live vai ser pesada. Mas eu acho que hoje é o tema mais importante, assim, de todos. Esperar algumas pessoas chegarem. Aguardar um pouquinho, as pessoas chegarem. Alguns minutinhos. O Insta avisar todo mundo. Essa semana tá interessante. Esperar aí mais uns 2 minutinhos. E começaremos. Isso aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Bom, bora lá? Começar essa noite aqui de Dia das Mulheres. Hoje é um dia muito importante para a luta dos direitos das mulheres mundialmente, historicamente. O Conselho Regional de Psicologia se pronunciou hoje falando dessa luta. A psicologia ela tem um compromisso com os direitos humanos também, então é um dia importante, é um dia especial. Por muito tempo eu não gostei muito assim desse dia e eu achava muita bobagem, porque querendo ou não é muito fácil, né, chegar em um dia no ano e falar parabéns mulheres por serem mulheres, assim, sendo que existe tanta construção machista e tanta construção que negligencia tanto as mulheres, né? Então, por um bom tempo eu tinha até uma sensação de raiva, assim, nesse dia, sabe? Só que isso se transformou em luta. Não muito tarde também, na minha vida se transformou em luta. E essa necessidade de revolução, sabe? E hoje eu trabalho com saúde mental, a maioria das minhas pacientes são mulheres, então eu posso ajudar ativamente todos os dias, né? Na psicoeducação e também no fortalecimento de autoestima e do autoconhecimento, que fazem tanto por nós em momentos de opressão. Ok? Bom, hoje falaremos sobre gaslighting. Eu não sei se vocês já tinham escutado falar dessa palavra, provavelmente sim, porque é muito conhecido e gaslighting é uma palavra que vem do inglês, de gas, e lighting é uma luz que é instável e que deixa a gente inseguro, né? É como se fosse uma luz de gás. A ideia do gaslighting é manipular e fazer com que a pessoa aos poucos ache que está enlouquecendo, sabe? Que está perdendo a sanidade
ou que o que fala não faz sentido. Gaslighting é fruto da misoginia, do ódio às mulheres, e isso é interessante, assim, porque hoje eu assisti esse historiador falando sobre a construção do ódio às mulheres. Ontem eu fiz a live falando bastante sobre isso também, mas a construção mesmo de forma bem histórica tá nesse vídeo e é muito interessante, porque durante toda a história a sociedade foi feita para amar homens, né? E não mulheres. E os homens amam homens, e isso é muito complicado, né? E as mulheres são rivais. Então a gente entra com esses conceitos de saúde mental feminina e a gente começa a ver como isso impacta no dia a dia. Bom, vamos lá falar de gaslighting então. A conceituação é basicamente essa, de forma muito simples. O abuso emocional, psicológico, que faz com que a mulher pense que tá ficando maluca por frases muito específicas, né, ditas por homens. Eu vou ler alguns relatos aqui para vocês entenderem a gravidade da situação, como é o gaslighting na prática e o que ele pode fazer com a saúde mental da mulher, e o porquê eu tô falando disso aqui agora, e porque não é à toa trazer essa discussão à tona, tá? Realmente pode ser muito prejudicial à saúde mental. Então vamos lá. Essa entrevista aqui, a primeira, ela foi dada ao site da UOL. E a mulher aqui, nesse caso, ela preferiu preservar o nome e eu vou citar ela como L, tá? Ele me feria e depois cuidava de mim, pra poder dizer: tá vendo? Só eu cuido de você. Só eu posso cuidar de você. Só eu sei cuidar de você. Cheguei a falar que ele era um homem que me dava facada, porém era o único que poderia me levar ao hospital. Porém, ele nunca foi violento, nunca gritou comigo, mas fazia essa chantagem emocional que me destruía aos poucos. O relacionamento abusivo de Ellie durou 3 anos. O parceiro dela era um homem 20 anos mais velho que ela, que já era casado e tinha uma posição de poder aquisitivo maior do que ela. Depois desse relacionamento, Ellie desenvolveu ansiedade, insônia e engordou aproximadamente 20 quilos. Aqui a gente pode perceber um dos indícios do gaslighting, que é o: só eu cuido de você assim, só eu sei te entender dessa forma. Eu posso até falar alguma coisa que você não gosta, mas eu tô aqui por você no final das contas, não tô? Quem mais tá? Do tipo, quem te aguentaria, sabe? Algo do tipo... outras pessoas falam mal de você, sabe? Outras pessoas não te aguentariam, outras pessoas não te levariam ao hospital. Será que você merece cuidado? Porque eu cuido de você. Eu sou esse salvador pra você. E nisso vai criando uma dependência que chegou a um ponto que ela falava: bom, isso me faz mal, mas ele é uma pessoa que cuida de mim. Então ela começou a acreditar nisso. E isso faz uma cadeia muito grande, assim, emocional com a pessoa. Ela dificilmente consegue sair. Bom, ele não me bate, ele não é violento comigo, mas essa chantagem emocional, ela é muito pior, porque ele desenvolveu um transtorno de ansiedade, insônia e engordou 20 quilos. Fora que, pra sair, também demorou 3 anos. Então esse é um dos relatos. O outro relato está na revista É o País,
Aqui tem 2 relatos e essas 2 mulheres da El País permitiram falar o nome. Vamos lá. Esse daqui é o depoimento da Marina. Ele discutia sobre tudo. Tudo colocava em dúvida. Até as coisas que não tem discussão. Como o meu estado de espírito ou os meus sentimentos. Tudo era exagero meu. Uma invenção ou uma paranoia minha. Tudo estava na minha cabeça. Então acabei acreditando. Acabei acreditando que era eu que não estava à altura. E para não continuar decepcionando, eu me calava. Parei de opinar, parei de responder e simplesmente de me expressar. Fiquei completamente anulada como pessoa e ele tinha controle total sobre mim. Aqui também fica muito claro. O gaslighting, ele faz com que a pessoa se sinta aos poucos, bem aos poucos, tão mal consigo mesma e com o que fala e com o que pensa e do jeito que age, começa a pensar que a pessoa ela faz tantas coisinhas ruins e tá tão inadequada de tantas formas e que a outra pessoa é a correta, é que detém a razão, é que entende das coisas e você acaba não entendendo nada, que a pessoa acaba se calando aos poucos. E toda esse silêncio ele vai trazendo para si o que eu comentei ontem também, que é a naturalização da violência, né? A naturalização do preconceito. E em determinado momento, a própria pessoa que naturalizou o preconceito começa a praticar o preconceito contra si, começa a praticar a violência contra si. A Marina estava esgotada. Fiquei sem forças, ela disse. Sem energia, todo dia preocupada em não aborrecê-lo, em não decepcioná-lo. Até que compreendi que aquilo não era normal, que não podia viver assim e que alguma coisa estava acontecendo. É muito comum na clínica eu encontrar pacientes que falem: ai, mas ele ia ficar bravo se eu falasse, ou ai, ele não ia me entender, eu preferia ficar quieta, ou ai, não... Às vezes eu não entendo bem, ai, é que ele é muito mais inteligente que eu, ai, porque ele é mais sensato que eu, ai, porque ele pensa de forma mais clara que eu. E isso é sinal de gaslighting acontecendo no relacionamento. Ai, mas aí, isso eu não compartilho com ele, mas tal coisa eu não posso, porque ele vai brigar comigo. Então, isso de calar é uma coisa muito comum. Quando Marina compreendeu, esbarrou na incompreensão. Isso não é um abuso, dizia uma amiga dela. Você está exagerando. Isso me afundou mais. O pior golpe que recebi foi quando decidi denunciar, quando já não conseguia mais, porque ele me insultava, me depreciava, me gerou ansiedade e depressão. Fui ao juizado e arquivaram o meu caso. Disseram que não era abuso, porque não haviam provas. E quando recupera o fôlego, fala: cheguei a pensar, tomara que ele me arrebente a cabeça, tomara que me dê uma pancada assim, para eu poder ir ao juiz, que vai me ver sangrando e vão fazê-lo se afastar de mim. Pesado, né? Pois é. Esse é fruto do gaslighting no relacionamento. Pode parecer muito inofensivo, mas o prejuízo psicológico é imenso, é imensurável a quantidade de prejuízos psicológicos. Outro caso dessa mesma revista. Maria tem 44 anos e ficou com seu parceiro por 13 anos. Durante cada um deles, sofreu maus-tratos psicológicos e só na última fase da relação teve consciência do que estava sofrendo. Maria nasceu no Equador e muito jovem se mudou para a Espanha. Ela nos atende por telefone, lembrando que é da El País, com a condição de manter o anonimato. Maria toma o nome dela. Diz continuar tendo muito medo. Minhas opiniões eram sempre sem sentido. Isso aqui é a parte do relato dela. As minhas opiniões eram sempre sem sentido. Você é de fora, você não faz ideia, você não sabe o que está falando. No início me falava até com educação, mas pouco a pouco ia anulando todas as minhas opiniões, também as que tinham a ver com o que eu sentia. Mas o que você está dizendo? Por que se sentir assim? Você é de fora, devia estar agradecida. E é claro, eu pensava,
é verdade, eu devia me sentir assim. Isso daqui é uma coisa muito comum. Você, às vezes, você traz uma emoção, você traz alguma coisa, um pensamento. Não, você não deveria se sentir assim. Você não deveria pensar assim. O que você está sentindo é errado. O que você está pensando é errado. Olha só outras coisas que estão acontecendo. E essa invalidação faz com que aos poucos a pessoa realmente acredite. Não, eu sou maluca mesmo, não faz sentido pensar do jeito que eu penso, sentir do jeito que eu sinto. Continuando. Com o tempo, ele se tornou mais violento na forma de falar. Invalidava tudo o que eu dizia. Só que dessa vez de forma agressiva. Mas fazia na frente das crianças, para que eu não pudesse responder e nem me defender. Porque ele sabia que eu não queria discutir na frente dos nossos filhos. Então me dizia que eu era uma inútil, ou que eu não servia para nada, e eu me calava. De tanto dizer isso, acabou me calando sempre. Porque, claro, se eu respondia, ficava pior, e eu preferia não discutir. Pouco a pouco, fui me convencendo de que eu não sabia me defender. Tinha medo de quase tudo, mas não tinha consciência de que era por causa dele. Fui me anulando como pessoa. Não me atrevia a expressar opiniões na frente dele ou discutir alguma coisa. Se estávamos com amigos, eu ficava quieta. Não me atrevia nem a rir se alguém fazia alguma piada. Aqui é uma realidade de muitas mulheres, muitas. De tanta poda, de tanta castração ao longo do relacionamento, a mulher ela começa a ficar calada. Quantas mulheres você não conhece em relacionamentos que são completamente caladas pelo parceiro? Não se sentem à vontade em falar nada. E isso é tão velado porque é como se fosse normal. É como se fosse normal. O gaslighting é uma violência que foi completamente naturalizada. E a saúde mental das mulheres que se dane, sabe? Então, assim, é muito complicado porque, além disso ser muito comum e naturalizado, a vítima ela não consegue perceber o que está acontecendo em volta dela. Poxa, meu marido me invalida, mas eu não consigo perceber que é uma invalidação. Eu não me sinto à vontade de falar mais nada. Eu não me sinto mais à vontade de conversar. Mas acontece, é normal, né, em relacionamento. Depois de tanto tempo as coisas esfriam. Ou eu não me sinto à vontade nem mais de dar risada. E quando estamos com amigos eu não quero mais nem falar. Mas o problema é comigo então, né? Eu que sou completamente errada. Não. Isso é consequência de gaslighting. Isso é consequência das pequenas frases no dia a dia que te invalidam, que falam que você não é interessante, não é o suficiente e que aos poucos fazem achar que você tá perdendo a sanidade mesmo, assim, o manejo social. E se calar durante muito tempo é o maior indicativo de ansiedade no futuro, tá? Em futuro próximo. Aí aqui ela continua. Eu só quero... que ele falava pra ela. Eu só quero ajudar, apesar de parecer que faço tudo errado. Me ouça, confie em mim, é para o seu bem. Então, além disso tudo, é mascarado com um bom mocismo, né? Ela teve todo esse tempo de relacionamento e quando ela começava a chegar em menores conclusões de que aquilo estava fazendo errado, ruim pra ela, ela falava, ele falava, eu só quero ajudar, apesar de parecer que o que eu faço é tudo errado. Chantagem emocional, o nome disso também. Me ouça, confie em mim, é para o seu bem, eu sei, eu sou detentor da razão, você não sabe, você não conhece, é incapaz. E essa crença de incapacidade aumenta toda a situação. Enfim, a Maria ela saiu do relacionamento após 13 anos, mas ela saiu com um transtorno depressivo e com 20 quilos a mais.
Esse é o caso da Maria. O penúltimo caso... Nossa, hoje o tempo tá voando. Minha nossa. O penúltimo caso, esse é bem rápido. Esse é da revista Medscape. Começa assim: mulher de 57 anos internada na clínica psiquiátrica com diagnóstico de psicose. O culpado era, de fato, o bom marido. O dinheiro tinha um papel importante na trama e havia outra jovem envolvida. O próprio marido confirmou a trama. Aqui, o que acontece, né, foi que o marido dela fez gaslighting com ela por muitos anos. Aqui, o Medscape também chama, além de gaslighting, de síndrome de manipulação. Na qual que o agressor faz com que a vítima questione a sanidade, e por causa dessa questão, a paciente, foi levada a um estado psicótico, no qual não foi mais possível diferenciar para ela o que era real e o que era fruto da imaginação dela. Pois é. E esse quadro psicótico, ele daqui pra frente vai ter que ser tratado de forma psiquiátrica, com vários medicamentos. Então, o gaslighting aplicado há anos, como um casamento, porque a paciente tem 57 anos aqui, como um casamento de tanto tempo, causou nessa mulher uma síndrome psiquiátrica psicótica. Ela não consegue mais diferenciar o que é real ou não, de tanto que foi falado pra ela de que ela não sabia das coisas, assim. É forte mesmo. Vocês estão tão calados, tão quietinhos. O que vocês estão achando? Me digam aí enquanto eu falo do último. Esse último caso é um caso da minha clínica. Na minha clínica já apareceram alguns casos de gaslighting. É muito comum gaslighting, isso que mais me assusta. É incrivelmente comum, é totalmente normalizado. Enfim, um desses casos da clínica foi uma paciente minha, também com mais de 50 anos, que tinha um casamento de 20 anos. Me ligando. Que tinha um casamento de 20 anos, acontecendo que ela finalizou. E durante todo o período do casamento dela, o ex dela praticava violências em todos os níveis com ela. Então, desde falar assim, você não fala corretamente, ficar trazendo aspectos dela que ela não gostava à tona e caçoando dela, ridicularizando ela de várias formas, e também gritava com ela na frente dos filhos, na frente dos pais, para que ela não tivesse saído e ficasse calada. Foram 20 anos de muitas agressões veladas. Mesma coisa igualzinho. Mas ele não é tão agressivo comigo, ele não me bate, e ele não... ele só fala as coisas porque ele é mais sensato, ele tem... Sendo que ela sempre foi a pessoa que trabalhou na casa, ela sustentava ele, o filho, a mãe, enfim, toda a casa. E ela ainda acreditava estar num lugar de inferioridade por conta desse relacionamento, dessas agressões. Ok. Depois de um tempo, depois de uns 17 anos de casamento, ele começou a piorar muito a situação e começou a ameaçar ela realmente, fisicamente. Ele ameaçava, ele não batia, mas ele começou a ameaçar ela, de verdade. Então, você vai ver quando a gente chegar em casa, ou você vai ver o que eu vou falar pro nosso filho de você, e, enfim, ameaças. Depois de 17 anos de ameaças leves e violências leves
como parece, né? Leve, assim, gaslighting, assim, que é velado. E sempre, claro, não é 100% ruim o tempo inteiro. É claro que isso é envolto de muitos momentos bons também. Por isso que as pessoas ficam tanto tempo também nesses relacionamentos, porque não é tão claro assim. É a mesma pessoa que te bate, é a pessoa que te dá carinho. Então, enfim. Só que depois de 17 anos, mais ou menos, quando ele começou a ser realmente agressivo, ela começou a ficar com muito medo dele e ela começou a compartilhar com algumas pessoas. Demorou aí uns 2 anos para ela conseguir começar a compartilhar com alguém, porque ela nem acreditava no que ela estava vendo. Ela estava achando que ela estava ficando maluca mesmo, do tipo, não é possível que isso está acontecendo mesmo. Será que realmente está acontecendo? Será que não sou eu que... Ela chegou a suspeitar que ela realmente estava traindo ele, sendo que ela não estava traindo ele, mas ela chegou a suspeitar, será que eu tô traindo ele e eu não sei? Então, assim, demorou 2 anos para ela conseguir começar a falar com alguém sobre isso. E aí, quando ela conseguiu falar com os amigos, enfim, as pessoas não acreditaram nela. E assim como todos esses casos, né, onde as pessoas não acreditam, assim, nas vítimas. Porque a pessoa já tá num estado tão de... Eu não sei o que é real ou não, que ela fica confusa até no discurso, sabe? Então... as pessoas não acreditaram nela, isso deixou ela muito, muito angustiada. Teve um dia que ela conseguiu sair disso, ela teve que fugir de casa para conseguir sair dessa situação. Ela não tinha outra situação, pegou o filho e fugiu. E, enfim, hoje ela já tá indo pro... ela já tá aí quase concluindo o 2º ano de terapia. E ela atualmente ela consegue compreender muito bem a vida dela pós a violência emocional. Ela tem muito mais qualidade de vida, hoje ela consegue se priorizar e raramente ela tem pensamentos ruins sobre ela mesma. Isso é uma vitória muito grande. Raramente ela tem pensamentos ruins sobre ela mesma. Isso é uma grande vitória. Porém, ainda hoje, ela saiu dessa relação com o TEPT, né, que é transtorno de estresse pós-traumático, que é uma síndrome psiquiátrica, e com alta ansiedade. Porém, hoje ela consegue ver a vida de outra forma e ela consegue se priorizar na vida, ela consegue colocar limites, mas ela ainda tem muitas situações de TEPT, ela ainda tem muita ansiedade e foi um gaslighting que marcou ela e com certeza essa marca não vai sair tão cedo. Porém, já tá muito melhor. Então esse é um caso de gaslighting muito pesado e que hoje ela tá muito melhor. Aí, quase completando 2 anos de terapia. Fico muito feliz de também estar acompanhando ela nessa jornada. Sim, histórias pesadas demais, pesado, real e triste, é mesmo. É pesado, é real e é muito triste. E às vezes a gente fica uma vida inteira sem saber, né, o que é isso. E as mulheres sofrendo muito. Aqui eu vou trazer as frases de gaslighting mais comuns. É claro que tem muitas outras, mas para você conseguir identificar o que é o gaslighting no dia a dia. E se você identificar isso, vai ser muito difícil que você olhe realmente como exatamente um problema imediatamente, assim como todos esses casos. Mas se você identificar, peça ajuda pelo menos para identificar, para alguém te ajudar a identificar, ou escreva os pontos, observe, porque a longo prazo, a médio prazo, o gaslighting causa danos muito pesados psicológicos, tá? E a longo prazo muito pior. Então vamos lá. Algumas formas de você identificar o gaslighting na sua vida são por essas frases, tá?
Se o seu parceiro, ele te fala essas frases, perdão, com uma frequência razoável, já é sinal de gaslighting, tá? Você enlouqueceu? Você tá louca? Você enlouqueceu? Essa cultura de chamar a mulher de doida, isso não é à toa, tá? Não é ok também. Então, você enlouqueceu? Tá doida? Ponto. A culpa é sua. Trazer a culpa pra você também é uma outra frase. Ah, mas isso daí a culpa é sua. A culpa não é minha, a culpa é sua. Ah, mas você... Ah, mas isso daqui foi porque você... Essas frases. Isso é coisa da sua cabeça. Isso é coisa da sua cabeça. É claramente uma frase de gaslighting. É claramente uma frase de manipulação. Isso é coisa da sua cabeça. Você é muito insegura. Aqui o abuso emocional, ele tá escancarado. Insegurança é uma emoção. E a pessoa falar que você sente muito alguma coisa, ela achar que sabe mais do que você sobre as suas emoções, sabe? E a resposta óbvia tem isso também, né? Algumas frases têm algumas respostas óbvias porque a gente fica atingido. Então, se alguém te fala, você é muito insegura, as chances de você falar, é verdade, são muito grandes. São muito grandes. Então, é injusto de duas formas isso daqui. É perverso mesmo. Para com esse drama. Ou você tá fazendo muito drama. Isso daí é puro drama. Também. É você que entende tudo errado. Ou não foi isso que eu disse. Ou não foi isso que eu quis dizer. Tudo isso é invalidar a sua capacidade cognitiva, tá? Tudo isso é invalidar a sua capacidade de percepção. E isso, a longo prazo e aos poucos, uma frase dessa, sabe? Aí você não entendeu direito. Não foi isso que eu falei. Você entendeu errado. Uma frase dessa, a longo prazo, é capaz de pensar: eu sou incapaz de compreender essa pessoa. Ou eu sou incapaz de compreender todas as pessoas. Eu sou incapaz de compreender. Eu sou incapaz de perceber. E isso faz muito mal. Você é muito sensível, enquanto você só sente. Não sei do que você tá falando. Isso daqui também é uma outra coisa que faz pensar, poxa, eu tô fazendo tempestade no copo d'água, né? Talvez não... Será que aconteceu mesmo? E aí você começa a duvidar da sua percepção de novo. Sabe que é brincadeira, né? Isso daqui também é uma outra coisa, porque se você ficou magoada, se você sentiu que aquilo ali te atingiu de certa forma, e não tem problema atingir, às vezes falar, te atingiu pejorativo, não. Se aquilo ali te atingiu de certa forma, então você não precisa levar na brincadeira, sabe? Você não precisa rir junto. Não ria do que te deixou chateado, não ria do que te deixou triste. Para de implicar com tudo. Não foi assim que aconteceu. Ou começa a criticar a personalidade da pessoa, né? O problema é você porque o seu problema é isso. O seu problema é aquilo. O problema é que você faz isso. O problema é que você faz aquilo. E isso, todas essas frases são frases de gaslighting, tá? E vocês já sabem a consequência, né? Do gaslighting. Bom, essa live ela é de alerta, mas ela é também de acolhimento. Você que tá passando por essa situação, primeiro, você não tá sozinha. Não tá. A quantidade de mulheres que já passaram por gaslighting na vida e que passam ainda hoje é imensa. A quantidade de mulheres na clínica, imagina, na minha clínica já são muitas, é a maioria. Imagina em todas as outras, e imagina as que ainda não começaram
a entender os prejuízos emocionais que uma relação de gaslighting proporciona. Então, primeiro, você não está sozinho. Em segundo lugar, identifique o que está acontecendo. Você se identificou nessas frases? Você se identificou nessas mulheres dos relatos? Para e pensa. O que está acontecendo no meu relacionamento? Quando que foram os momentos onde gaslighting aconteceram na minha relação? Anota, sabe? Coloca no papel. Traz a memória, traz a lembrança. Veja o que esses momentos resultaram em quem você é hoje, no que você acredita sobre você hoje, sabe? Em como isso te impactou atualmente, assim. Feito isso, busque ajuda, tá? Busque ajuda. Se você identificar realmente o gaslighting na sua vida, busque ajuda. Sozinho é muito difícil sair de uma relação de gaslighting. Porque a depender do tempo de relação, você realmente está duvidando de várias das suas capacidades, sabe? Ou se faz sentido o que você está pensando, né? O gaslighting é justamente isso, de fazer achar que o que você pensa não faz sentido. Então, peça ajuda. Ajuda psicológica antes que te acometa um transtorno, tá? Porque os transtornos são como machucados profundos, assim. Você tem que fazer tratamento médico e psicológico. E há casos, inclusive, de internação. Então, antes que isso aconteça, busque ajuda, tá? A minha DM, ela tá aberta para receber o seu comentário. A minha DM, ela tá aberta para te acolher também, para te ouvir, para te ajudar. Tô disponível, tá bom? Vamos lá aqui, comentário. No ambiente de trabalho isso acontece com frequência, no sentido de machismo, imagino. Como lidar ou responder essas frases? Ótimo. Bom, então vamos lá. No sentido de trabalho acontece muito mesmo também. O gaslighting, ele é muito comum no trabalho. É prejudicial também, mas é menos prejudicial do que em relacionamento. Então, enfim, mas como responder essas frases, né? Depende da frase, mas de toda forma é importante que você mostre que você não vai se curvar a esse tipo de coisa. Então, por exemplo, uma frase aqui, a primeira: você enlouqueceu? Você tá louca? Primeiro que isso é extremamente agressivo, né? Então, se você estiver no trabalho, você pode falar assim: olha, você falando dessa forma comigo é extremamente agressivo, antiprofissional, e não, né? Eu faço... eu sei do que eu tô falando, eu tenho ciência aqui, e no caso é isso daqui mesmo. E gostaria que você não repetisse isso, essa frase comigo, porque ela é muito desrespeitosa. Ou do tipo: isso é coisa da sua cabeça. Não, olha aqui, né? Eu tenho a evidência aqui de que isso é uma coisa real e as coisas que eu tô falando pra você, elas têm um fundamento. Eu gostaria que você avaliasse de forma mais séria o que eu tô falando. Ou pegar outra frase aqui: para de implicar com tudo. Então, o que eu tô fazendo aqui não é implicar, é só falar exatamente o que eu penso sobre isso, que eu realmente acho que tem validade. Ou não foi assim que aconteceu. Então, no caso, eu tava lá e foi exatamente assim que aconteceu. Você me falar que não foi assim que aconteceu faz dar a impressão de que eu não sei o que eu falo, ou de que eu tô, de alguma forma, perdendo os meus sensos de percepção. Mas eu não tô. E, no caso, foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, falar de forma clara e bem tranquila as coisas que são.
O que é muito importante no trabalho e em relações de maneira geral é não se calar, tá? Escalar é uma das piores coisas que você pode fazer. Mesmo que dê um problema maior, mesmo que dê uma discussão. É melhor a discussão do que se calar, tá? Porque as chances do se calar se transformar em uma naturalização são muito grandes. E a naturalização é muito difícil de tratar na clínica. Claro que é possível, mas é muito difícil. Então, dos males, os menores. Espero ter respondido sua pergunta. Bom, hoje o tempo voou, né? Já foram 45 minutos de live. Falei bastante. Novamente, a minha DM tá aberta pra te acolher, tá? Você não precisa passar por isso sozinha. Se você tiver em dúvida, me chama, tá? Vamos falar sobre isso, vamos prevenir. Quanto antes a gente prevenir, menos a gente precisa remediar, tá bom? E isso daqui é coisa muito séria, pessoal. Sim, a live vai ficar salva sim. Já tô... Assim que eu desligar, eu já salvo ela, tá bom? Bom, é isso. Amanhã teremos live de novo às 19 horas. Amanhã o tema da live será violência emocional. É parecida com essa, só que é um pouco mais abrangente, né? Porque a gente fala mais de dependência, né? E às vezes a dependência ela não é causada por um gaslighting, por exemplo, né? Às vezes a dependência ela é causada por um histórico da própria pessoa mesmo, de vida. Então a gente vai trazer aqui dados sobre dependência emocional amanhã. Isso também está ligado um pouco com dependência financeira. E eu acho importante trazer também, é uma realidade das mulheres brasileiras. E amanhã também vou falar de appropriating. Então, assim como hoje, eu trouxe o gaslighting. Então é isso. Galera, às 19 amanhã teremos o nosso encontro. Acompanhe a página durante o dia também. Se você se identificou com essas frases, com essas mulheres hoje, não esquece de me chamar. E é isso. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo pra vocês. E tchau, tchau.